Muito bom dia a todos. O meu nome é Susana Valente, cabe-me a mim, em representação da CT 116, Comissão Técnica de Normalização, Medição de Escoamento de Água em Condutas Fechadas, fazer a apresentação deste webinar, cujo tema é Características Construtivas dos Contadores de Água Potável Fria. Antes de mais, gostaria de agradecer à APDA, aqui na presença do engenheiro Rui Godinho, que nos acompanha nesta sessão, a oportunidade que nos deu para realizar este webinar e também a todos os que se inscreveram e acompanham remotamente esta sessão. A CT 116 tem por âmbito formal a elaboração de normas relativas à medição de escoamento de água em condutas fechadas. É neste momento constituída por 24 membros de diversas instituições públicas e privadas. Ao longo deste webinar, gostaríamos que colocassem as vossas questões utilizando o separador Q&A e devem indicar o nome e a entidade a que pertencem e se dirigem a vossa questão a algum dos oradores em particular. Ao longo da próxima hora e meia, sensivelmente, serão abordados os diferentes tipos de tecnologias de medição de água mais utilizados nos contadores mecânicos. Nomeadamente, vamos falar dos contadores volumétricos, de velocidade monojato, de velocidade multijato e também os Voltman. Conscientes de que o contador é a máquina registradora de qualquer entidade gestora e que, quanto melhor medirmos, mais eficientes seremos, pretendemos com esta sessão contribuir para o aumento da capacidade crítica de quem decide na hora de selecionar o contador mais adequado para um determinado ponto de consumo. Uma boa gestão do parque de contadores é imprescindível para que a entidade gestora meça e fature corretamente o volume de água consumido pelos seus clientes. Cada vez mais, as entidades devem ter consciência que a escolha do contador é fundamental e esta escolha deve depender do tipo de utilização que o contador vai ter, das condições do local de instalação e das características construtivas e metrológicas do contador. E este deve ser o ponto de partida para tudo o resto. Assim, por falar em ponto de partida, vamos dar início ao nosso webinar com o primeiro orador, que é o engenheiro José Colarejo. O engenheiro José Colarejo tem um vasto currículo ligado à construção, reparação e comercialização de contadores de água. Trabalhou vários anos na empresa IANS, onde desempenhou várias funções, sendo a última a de diretor comercial. Atualmente tem a sua própria empresa de consultoria na área de engenharia mecânica. Também na CT 116 foi a pessoa que exerceu funções de presidente durante mais anos, desempenhando neste momento as funções de secretário. Assim, passo a palavra ao engenheiro Colarejo, que nos vai falar sobre os contadores mecânicos de tecnologia volumétrica. Engenheiro. Bom dia a todos, os presentes. Portanto, agradeço imenso a vossa presença aqui. E vamos dar início à nossa apresentação. Portanto, a nossa apresentação, conforme a engenheira Susana Valente disse, prende-se sobretudo com os contadores de princípios de funcionamento mecânicos e eu começarei pelos contadores de tecnologia volumétrica. Antes disso, iremos falar numa pequena introdução sobre a problemática da medição da água. Das civilizações antigas, talvez a que nós conheçamos melhor, não só pelas investigações arqueológicas que têm sido feitas, como até pelas próprias referências bíblicas, que fazem parte da nossa cultura, nós sabemos que os antigos egípcios dominavam bastante bem as inundações do Nilo. Como sabem, o Egito era um oásis no meio de um deserto, à custa das inundações periódicas que o rio Nilo fazia. Inundações que, num contexto genérico, geralmente são sinónimo de desgraça,
os egípcios aprenderam a transformá-la numa benesse dos deuses, como eles achavam. Mas porque as benesses dos deuses nem sempre caem sozinhas do céu, é necessário fazer alguma coisa por isso. E eles fizeram e muito. Desenvolveram tecnologias hidráulicas de condução de água, de canais de irrigação para levar as águas para as terras que necessitavam de ser irrigadas, e, portanto, isso constituía obras públicas feitas pelo o Estado da época, representado na figura do faraó, e que, portanto, todas as obras públicas têm que ser pagas por alguém. E nessa altura era necessário que o utilizador pagador, como nós hoje em dia dizemos, pagasse a água que recebia. Para isso, instalaram sistemas de medição nos canais de irrigação, sistemas esses que alguns exemplares conseguiram chegar até hoje e que existem em museus, e que vemos aqui numa representação mais ou menos simbólica, em que consistia numa laje de pedra, provavelmente haveria de outros materiais, madeira, etc., mas as de pedra foram as que chegaram até hoje. Essas lajes faziam uma certa obstrução ao canal de irrigação e tinham um entalhe com uma determinada escala, e, como é evidente, se maior fosse o caudal de água que passava, mais alta ela passaria aqui na zona de leitura do entalhe. Os leitores cobradores da época, os escribas, na terminologia que o Egito usava, naturalmente fariam as leituras e assim seriam feitas as faturações aos respectivos proprietários. Portanto, a medição da água é basilar em qualquer civilização, e nos dias de hoje, como todos sabemos, pela carência de água, ela tem que ser bem medida. Ao longo dos tempos, a solução que os egípcios tinham, não sei se inventado, mas pelo menos criado, foi sendo usada largamente noutras zonas. Vemos aqui medições que não são propriamente do tempo dos egípcios, serão mais modernas, mas mesmo assim muito antigas, em que vemos o princípio do descarregador, que é o nome que hoje nós damos a um dispositivo com este aspecto. Vemos aqui um outro esquema de um em madeira, e em que o princípio consiste em medir a altura da crista de onda do escoamento imediatamente montante do estrangulamento. Neste esquema, há uma recomendação de fazer essa medição, por exemplo, a uma distância de 4 vezes a altura da água. Enfim, depende da tecnologia do descarregador que for usado. Estamos a falar de escoamentos daquilo que chamamos caudal aberto, canal aberto. Vemos aqui um descarregador dos tempos modernos, usado em medição de águas de efluentes, portanto, junto das hectares ou de outro sistema qualquer onde necessitemos de medir os efluentes, sempre em canal aberto. E aí entramos naquilo que podemos chamar os princípios de medição. A maneira de medir água só se consegue de dois modos. Ou a medição direta do volume de água passada, ou a medição indireta à conta da avaliação da velocidade da água. Que se saiba, não existe terceiro método. Estes princípios são válidos quer em canal aberto, foi o caso que até agora referimos no apontamento histórico, quer nas chamadas condutas fechadas cheias. Este termo condutas fechadas cheias é o termo formal da norma que rege o escoamento de água em águas de abastecimento e no qual funcionam os nossos contadores. Portanto, os nossos contadores são contadores destinados a condutas fechadas cheias. Dentro desses princípios de medição, poderá haver vários tipos de medidores. Genericamente, um medidor de caudal, ou simplesmente caudalímetro, será qualquer instrumento de medição de qualquer tecnologia capaz de fornecer indicação do valor instantâneo do caudal de um fluido que passa numa conduta. Isto é uma designação genérica. No nosso caso, o fluido que nos interessa, obviamente, é a água. Dentro desta filosofia, temos a definição de contador de água, que, segundo a definição 3.1.1 da norma NPEN ISO 4064-1, que é uma norma que, sendo nacional, é europeia e é internacional, essa definição formal é instrumento concebido
para medir de forma contínua, registar e indicar o volume de água que passa através do respectivo transdutor de medição nas condições normais de funcionamento. Resulta daqui que qualquer caudalímetro pode ser utilizado como contador de água, sendo que essa normalmente a sua função em sistemas de abastecimento de água, já que o objetivo principal desses instrumentos é o de medir volumes passados, independentemente da tecnologia utilizada, seja para efeitos de faturação, seja para efeitos de determinação de balanços. Sendo assim, e volto a dizer que estamos a tratar de instrumentos de medição em condutas fechadas cheias, vamos analisar quais os contadores que hoje em dia se utilizam. Segundo o princípio da medição direta, ou seja, a medição volumétrica, ao longo dos anos já houve as mais variadas tecnologias. Nos dias de hoje, sobretudo, prevalece a tecnologia a que chamamos de êmbolo oscilante. Fica entre parênteses dito que na gíria muitas vezes se diz que é êmbolo rotativo, na realidade não é, e já vamos ver que não é. Portanto, é êmbolo oscilante. Quando entramos no domínio da medição indireta, ou seja, da avaliação da velocidade que passa da conduta, aparecem outras tecnologias. Portanto, temos a tecnologia de turbina monojacto, a turbina multijacto, a diálise, também chamada Voltman, e depois a família dos caudalímetros, que, no nosso caso, sobretudo usamos ultrassónicos e eletromagnéticos. Existem muitos outros princípios de avaliação de caudal, mas que normalmente não são correntemente usados na chamada indústria da água. Então, vamos ver como funciona de facto um contador volumétrico. No início da distribuição domiciliária de água, havia uma filosofia que resultava, no caso particular da cidade de Lisboa, do Aqueduto das Águas Livres. O Aqueduto das Águas Livres foi construído, como sabem, para trazer água para Lisboa, e daí o nome. As águas eram livremente distribuídas à população através de chafarizes públicos. No entanto, havia exceções. Havia determinados edifícios importantes, palácios de senhores nobres, edifícios públicos, que tinham um abastecimento de água privado. Como é que era feito? Era também uma conduta que ia até esses edifícios e a água descarregava 24 horas por dia numa bica sobre uma pia de recepção. Essas bicas eram controladas por um instrumento que se chamou a pena d'água, que eram umas pequenas peças cerâmicas com uns furos calibrados, que ainda hoje se podem ver, por exemplo, no Museu da Água, e que, conforme o calibre desse furo, assim o utente dessa água pagava mais ou menos. No entanto, eram chafariz aplicados numa utilização privada. E foi essa a prevalência da filosofia. Quando se fez a popularização da distribuição de água domiciliária, a filosofia foi exatamente levar os chafariz para dentro de casa. E como é que se levava os chafariz para dentro de casa? Apareceram na época uns contadores que eram constituídos esquematicamente, como está aqui representado, por um reservatório, que tinha uma válvula de flutuador, como têm hoje os nossos autocolismos, e que, para evitar que a água corresse 24 horas por dia, quando esse reservatório estava cheio, esse flutuador fazia com que a válvula fechasse. O reservatório tinha uma torneira de utilização e, portanto, sempre que a água era gasta, entrava mais água. Havia um dispositivo constituído por dois recipientes, segundo um veio de oscilação, e conforme a água caía num recipiente, o seu peso faria com que esse lado do recipiente tombasse, enquanto o outro despejava e vice-versa. Qualquer sistema mecânico fazia com que o número de vezes que havia esta oscilação à esquerda e à direita fosse contabilizado, e como em cada uma destas oscilações havia um determinado volume de água que era despejado dentro do recipiente, assim era feita a contabilização da água.
Vai daí uma expressão que me vão ouvir usar várias vezes ao longo desta dissertação, que é a de medir água a baldes. Porque, de facto, era isso que acontecia. A água era medida em cada um destes baldes, chamemos assim, que era despejado dentro do reservatório. Chamamos a isto um contador volumétrico de ar livre, ou seja, a água é descarregada e fica, por assim dizer, morta à pressão atmosférica dentro do recipiente. Visualizando concretamente um objeto desses, temos aqui um contador, que eu próprio ainda me recordo de ver em casa da minha avó, que era um contador que a então Companhia das Águas de Lisboa, hoje é PAL, divulgou largamente e que era, inicialmente terá sido importado, mas em tempos subsequentes ele era fabricado em Portugal sob licença de uma empresa francesa que era a Compagnie des Compteurs, cujas iniciais é CDC, empresa essa, diga-se entre parênteses, que hoje integra o grupo da Aitron. Esse contador ficou conhecido pelo nome popular de contador Bastos, porque era produzido por uma empresa de um engenheiro, Pinto Bastos, que aliás é uma família muito conhecida em Portugal, sempre ligada a diversas áreas da indústria. E esse engenheiro Pinto Bastos tinha comprado a licença de fabrico nesse contador e, portanto, ele ficou popularmente conhecido como sendo contador Bastos. Curiosamente, num filme que todos nós já vimos com certeza, A Canção de Lisboa, foi um filme realizado em 1933, há lá uma determinada cena em que aparece um contador Bastos, tipicamente instalado numa cozinha, que era onde eles eram. Eu lembro-me exatamente disto em casa da minha avó. Havia uma entrada, chamada torneira de segurança, que alimentava o contador. O contador, com o seu reservatório e a sua torneira, estava colocado num ponto alto, numas poleias, que aqui vemos. Por baixo não vemos, mas costumava haver um cântaro grande de barro que recebia a água para se ter uma reserva de volume superior à do próprio reservatório do contador. Tipicamente vemos aqui o púcar que se destinava a ir apanhar água fresca quando as pessoas queriam beber água. Portanto, esta era a típica utilização de um contador baixo numa casa de Lisboa do início do século XX. Se nós considerarmos um instrumento que hoje cada vez se vê menos nos campos, que era a famosa nora, que era uma nora. Era um sistema de tirar água do poço através de umas roldanas com umas cadeias em que nessas cadeias estavam pendurados uns potes, a que chamamos alcatruzes. Havia um animal de tração, um burro, um boi, uma mula, que andava à volta do poço e que fazia mover, com um sistema de engrenagens, esta roda, que por sua vez fazia com que os alcatruzes subissem, despejassem a água, descessem pelo outro lado e assim sucessivamente. Eu suponho que nunca ninguém terá usado uma nora para essa finalidade, mas a verdade é que uma nora poderia perfeitamente ser usada para contabilizar a água fornecida ao regadio. Se nós soubermos o volume de cada alcatruz, se soubermos quantos alcatruzes a roda tem, se pusermos um contador de voltas no burro, temos uma forma de medir a água atribuída ao regadio. Portanto, isto, uma nora, é um contador volumétrico. Cá está o conceito que eu disse de medir água a baldes. Deixando estes apontamentos introdutórios para vos centrar no princípio da tal medição de água a baldes, vamos nos concentrar nos elementos estruturais de um contador moderno. Um contador moderno, nós estamos a ver aqui uma representação desenhada em corte. Para os presentes que eventualmente estejam menos habituados a ver desenhos em corte, vamos tentar explicar o que é cada uma destas partes do desenho. Estamos aqui a ver o corpo, que num contador doméstico tipicamente é feito em latão, nos tempos modernos em materiais compósitos, plásticos. Estamos aqui a ver o sensor. Notem que estamos a usar termos que são os formais da norma. Portanto, o sensor é aquilo que mede. Neste caso concreto, estamos a falar de um contador volumétrico, estamos a falar da câmara volumétrica. Temos o calculador, também é um termo da norma, que é o sistema de engrenagens mecânico que transforma os movimentos da câmara volumétrica em algo
que se consegue medir. E temos o totalizador, que também nos contadores modernos é basicamente constituído por um conjunto de rolos, onde aparecem em visão digital, e notem que digital não tem nada a ver com a eletrónica, é visualizar dígitos. Portanto, em cada rolo nós vemos um determinado algarismo que nas dezenas, nas centenas, por aí fora, nos dá a indicação em metros cúbicos da leitura da água. Ao conjunto calculador mais totalizador, também em termos de normas, chama-se dispositivo indicador. Eu representei aqui o princípio volumétrico dentro da tal filosofia de medir água a baldes, aqui desta maneira. Portanto, estamos a ver água que cai num recipiente e esse recipiente é vazado. Dentro de um contador volumétrico de câmara de êmbolo oscilante, existem várias soluções construtivas para câmaras, mas a que está aqui representada é talvez a mais tradicional, em que nós estamos a ver aqui uma peça que chamamos a caixa da câmara, estamos a ver aqui no centro o tal êmbolo oscilante, que tem um rasgo e que é guiado no seu movimento por esta peça que temos a ver aqui, que se chama placa divisória. Tipicamente a água entra por janelas na zona inferior da caixa da câmara e sai por janelas do lado oposto da tampa da câmara, que não está aqui representada. Também há câmaras com entrada e saída por baixo, e a câmara tanto pode rodar à esquerda como à direita, depende da solução construtiva que o respectivo fabricante tiver adotado. Vendo aqui em mais pormenor, outra vez o desenho anterior, nós vemos aqui a constituição interna mais detalhada do contador. Já vimos o corpo, já vimos o dispositivo indicador, o sensor agora está a ser chamado pelo seu nome, é uma câmara volumétrica, e temos o contador dividido em duas zonas, uma zona seca e uma zona molhada. Molhada é a zona onde passa a água, a zona seca é a zona que já está para além da vedação do contador. A vedação do contador é feita por uma peça, a que vulgarmente chamamos placa separadora, que pode ter os mais variados feitios, depende do desenho do projeto, e vemos aqui a representação dos vedantes que fazem com que a placa separadora vede a zona molhada. Na zona seca, temos, como já referimos anteriormente, o dispositivo indicador, que tipicamente também está contido dentro de uma caixa ou um copo, como vulgarmente dizemos, e estamos a ver aqui o elemento que permite comunicar o movimento da zona molhada para a zona seca, que é a transmissão magnética, em que existem ímãs de tipo circular, com vários pares de polos, geralmente 4 polos, que fazem a transmissão do ímã chamado molhado para o ímã seco, que está dentro do copo do dispositivo indicador. A placa separadora tem aqui uma zona muito fina, que é para reduzir a distância entre os dois ímãs e melhorar o arrasto magnético. Portanto, estruturalmente, um contador volumétrico tem estes órgãos independentemente do seu projeto, da concepção do fabricante e do seu tamanho. Vamos tentar perceber como funciona o contador volumétrico. A câmara volumétrica, que vemos aqui representada a preto, temos a caixa da câmara, temos aqui a ver a azul o êmbolo, aqui no centro está o eixo do êmbolo, estamos aqui a ver as janelas de entrada e de saída, aqui representadas no fundo da caixa, como já disse, geralmente uma está no fundo e outra na tampa, e vamos ver aqui 4 posições típicas do funcionamento. Portanto, na posição a que chamei 1, e em termos de ecrã, eu digo acima ou abaixo, portanto, temos o êmbolo representado azul, encostado acima, e neste instante da cinemática da câmara, o êmbolo está parado. Há aqui uma fração de segundo em que o êmbolo está parado. A sua velocidade tangencial é 0. Tem uma aceleração centrífuga que é máxima naquela direção. Estamos a imaginar a câmara a rodar à esquerda, como já disse, pode rodar nos 2 sentidos. Na posição 2, temos o êmbolo a começar a descer aqui em termos de imagem, temos o êmbolo a começar a descer
temos uma determinada velocidade tangencial e uma determinada aceleração centrífuga, que é menor que aquela. Na posição 3, temos a máxima aceleração centrífuga em sentido oposto, temos a máxima velocidade tangencial do êmbolo, e na posição 4, que no fundo é simétrica da 2, temos o êmbolo outra vez a subir para a posição. Portanto, isto em termos de cinemática do êmbolo. Para já fica dito que o movimento do êmbolo tem esta irregularidade, ou seja, passa por um zero e por um máximo em termos de velocidade. Nós, quando vemos um contador volumétrico, o seu referencial de visualização numa velocidade muito baixa, perto do caudal de arranque, vemos uma certa hesitação no movimento, parece que quase que para e depois acelera, etc. Isso é a consequência do que eu acabei de explicar aqui. Passando da cinemática do contador para uma visualização aqui numa animação que eu vos vou mostrar, nós temos aqui o êmbolo cor-de-rosa, a caixa da câmara azul. Mais à frente havemos de ver aqui uma pinta verde, que é o eixo central da câmara, e o êmbolo tem uma zona intermédia perfurada para a água poder circular, que no fundo serve para segurar o seu próprio eixo. Vamos iniciar o movimento. Portanto, estamos a ver como o êmbolo se move, lá está o eixo da câmara, e o eixo do êmbolo anda à roda em torno do eixo da câmara. O êmbolo move-se guiado no rasgo pela placa divisória que nós vemos aqui. Agora que já vimos como tudo isto se move, vamos ver como é que a água é medida. Aqui neste desenho, que é basicamente o anterior, mas agora com umas cores, nós temos representado a cor-de-rosa a água que entra. Neste caso, recordem que estamos a rodar à esquerda, portanto este é o lado montante da câmara. Evidentemente que a pressão da água é maior do lado montante do que do lado jusante, a diferença das duas pressões é a perda de carga do contador e, portanto, será pela pressão maior que está a montante que começa a entrar a água. A água, ao entrar, vai entrar por esta janela e vai tender a expandir esta zona, como quem sopra um balão. Portanto, na posição 2, estamos a ver esta zona a expandir. Mas, devido à geometria do êmbolo, quando ele assumiu esta posição, começou a abrir aqui esta zona, que também ela vai expandir. É o que estamos a ver aqui. Na posição 4, está-se a dar a máxima expansão desta zona. Do lado oposto, do lado azul, que é a água que sai, estamos a ver aqui a janela de saída e estamos a ver estas zonas a serem comprimidas, portanto o seu volume está-se a reduzir e a expulsar a água pelo lado das janelas de saída. Estamos a ver aqui em amarelo uma coisa a que eu chamei água em transporte, que tem duas zonas. Tem esta aqui e tem esta aqui. Reparem que neste instante exato não existe qualquer comunicação entre a janela de entrada e a janela de saída. Nem nesta posição, nem nesta. Portanto, a água aqui não está a entrar nem a sair. Está aprisionada nesta zona. E é isso que acontece em todo o ciclo da movimentação da câmara volumétrica. Se nós bloquearmos o êmbolo, em teoria, a água não passaria. Na prática, passa sempre qualquer coisa, porque a câmara volumétrica é um sistema mecânico e todos os sistemas mecânicos móveis têm que ter folgas, senão não se moviam. Portanto, haverá sempre alguma folga que faria passar a água no caso do bloqueamento do êmbolo. Mas nunca há uma comunicação direta da entrada para a saída. Portanto, a água é transportada a baldes, desculpem o termo, mas eu repito, a água é transportada a baldes do lado da entrada para o lado da saída. Num ciclo completo do movimento da câmara, é transportado um determinado número de centímetros cúbicos de água. Nós chamamos a isso o volume cíclico. Portanto, o volume cíclico, vezes o número de rotações, um determinado número, alguns milhares, que a câmara dá, faz um metro cúbico. Portanto, chamamos a esse número a constante do contador.
também fica aqui a explicação de porque é que um contador volumétrico nunca pode contar a mais, usando uma linguagem corrente dos consumidores. Ninguém que se queixe de um excesso de faturação pode atribuir uma contagem a mais a um contador volumétrico. E a razão é evidente, está aqui à vista. Não é possível que o êmbolo faça mais oscilações do que a água que andou dentro dele e que ele transportou de um lado para o outro. Portanto, não pode nunca contar a mais. A inversa, sim. À medida que as tais folgas aumentam com o desgaste do envelhecimento do contador, haverá alguma água que se consegue escapar por essas folgas e que, nesse caso, não será medida. Em termos de visualização de contadores modernos, estamos aqui a ver 3 modelos correntes no mercado de contadores ditos residenciais, geralmente DN15 ou DN20. Está aqui esta particularidade de um contador que não é muito usado em Portugal, mas que é usado em países onde a distribuição da coluna é vertical. Portanto, ele está concebido para estar na posição vertical, mas fica também dito que um contador volumétrico não tem posição de funcionamento. Qualquer posição serve para um contador de funcionamento. Eu às vezes digo, por exagero, que até de cabeça para baixo ele funciona. Portanto, este contador, por exemplo, pode perfeitamente ser montado na horizontal, que não deixa de funcionar corretamente por isso. Também existem contadores volumétricos de calibres mais elevados. Estamos aqui a ver um contador de calibre DN25 e ao lado um de DN65. Cabe aqui fazer uma pequena distinção que, em termos de norma, há uma certa barreira na zona do DN50 em que se faz a transição da solução de ligação roscada para a ligação flangeada. Portanto, a partir da N50 os contadores são todos flangeados, de N50 para baixo são todos roscados. Há uma zona cinzenta, digamos assim, em que há contadores de N40 que são flangeados e também há contadores de N50 que são roscados. Há aí essa transição. Mas, estruturalmente, podemos falar em contadores pequenos e contador grande, tendo como barreira o DN50. E pronto, com isto eu terminei a minha apresentação sobre contadores volumétricos. Espero que tenham ficado suficientemente elucidados. Se não estiverem, por favor, coloquem as vossas perguntas e passo a minha palavra ao orador seguinte. Bom dia a todos, sou a Sara Carriço e queria desde já agradecer especialmente aos 124 participantes que nos seguem remotamente. Esperemos que este webinar esteja a ir ao encontro das vossas expectativas e espero que desfrutem ao máximo de toda a informação e detalhe técnico que o constitui. Obrigada, Engenheiro Clarejos, pela sua excelente apresentação. Finalizada a apresentação sobre os princípios construtivos dos contadores de água de medição volumétrica, vamos dar seguimento ao webinar com a apresentação do segundo orador, o colega engenheiro Hilário Ribeiro, que irá falar sobre as características construtivas dos contadores de velocidade, designadamente os contadores monojato, multijato e Voltman. O engenheiro Hilário Ribeiro trabalha na Itron, onde exerceu desde 2006 a função responsável pela área de negócio de água e energia térmica. Desde 2019 é gestor da unidade de negócio da Itron em Portugal, tendo à sua responsabilidade as áreas de negócio de água, energia térmica, eletricidade, gás e smart cities. É vogal na CT 116 desde 2006 e atualmente exerce a função de presidente. Acho que é importante relembrar aos participantes que deverão colocar as suas questões no separador Q&A, que se encontra na parte inferior do vosso ecrã, para que as mesmas sejam respondidas no final das apresentações. É também importante que identifiquem a entidade a que pertencem e se querem dirigir a vossa questão a algum orador. Posto isto, passo então a palavra ao engenheiro Hilário Ribeiro para a sua apresentação. Obrigado, Sara. Obrigado, engenheiro Clarejo, pela excelente apresentação e obrigado a todos os participantes. Eu vou então iniciar a apresentação.
bem. Ora, eu creio que já... Ok. Já estarão a ver a apresentação. Portanto, eu vou falar então sobre os contadores de medição velocimétrica. Vou começar por falar nos contadores de velocidade de monojato. Estes contadores, contrariamente aos contadores volumétricos, que tal como foi referido aqui, se quisermos fazer uma analogia ao tipo de medição, fazemos uma analogia, falamos da medição a baldes, eu acho que é uma analogia que assenta perfeitamente digamos, na metodologia, na forma como a água é medida. No caso dos contadores de velocidade de monojato, o princípio é ligeiramente diferente. O princípio, tal como o próprio nome indica, o princípio de medição assenta na conversão da velocidade a que a água passa no contador pelo totalizador em volume. Portanto, os contadores de velocidade possuem no seu elemento de medição uma turbina e é precisamente a velocidade desta turbina que depois é convertida em volume pelo totalizador. Temos aqui um contador de velocidade de monojato em corte, portanto, e podemos ver aqui também outras características que os distinguem. Vemos uma vez mais, portanto, a turbina, se repararem aqui no detalhe, o ataque da água não está alinhado com o eixo da turbina, com o centro do contador. Normalmente, nos contadores de velocidade de monojato, o ataque é feito de forma, digamos, lateralizada. E isto tem, digamos, tem um propósito. O objetivo disto é fazer com que o ataque da água às pás da turbina seja o mais perpendicular possível às pás, para que a transmissão do movimento cinético, portanto da cinética da água, do movimento, seja o maior possível. No fundo, para que a turbina tenha a maior sensibilidade possível ao movimento da água. Temos aqui neste slide, vemos em detalhe, portanto, o tipo de turbina que são utilizadas, o tipo de turbina típica utilizados nestes contadores, que é a turbina de molinete, de pás planas. Outra particularidade também é que o escoamento da água nestes contadores dá-se sempre de forma perpendicular ao eixo da turbina. E aqui vemos um contador de segmento residencial em corte, onde é perfeitamente visível, digamos, a forma como a água ataca as pás da turbina e os seus elementos constituintes. No fundo, vemos a turbina de molinete e também, digamos, também é de relevar aqui a base, digamos, isto é a câmara velocimétrica, que normalmente tem umas nervuras que são parte constituinte, podem ser parte constituinte do corpo do contador, em latão, ou pode ser uma peça em separado, mas que são parte constituinte e que têm uma influência determinante também na metodologia dos contadores. Nós vamos ver mais à frente outra característica dos contadores de velocidade de monojato, mas é mais visível nos contadores comerciais e industriais, que é a existência de um injetor também à entrada do contador. Aqui temos um contador, digamos, explodido, onde é perfeitamente visível aqui a separação, as duas zonas, a zona seca e a zona úmida do contador, a zona seca que é composta pelo totalizador, o totalizador aqui em cima, a placa de separação,
que é precisamente a placa, que é normalmente uma placa em aço inox ou em material plástico compósito, reforçado. E é exatamente esta placa que faz a separação entre a zona úmida, que é a zona onde passa a água no contador, onde está a câmara volusimétrica, e a zona seca. Na zona úmida, portanto, vemos aqui uma vez mais a turbina de baixos galinetes e temos a base do contador com a tal geometria que eu disse específica, que contribui também de forma determinante para a metodologia dos contadores de velocidade monojato. Temos aqui um exemplo de alguns contadores de diâmetro de 15 e 20 que existem no mercado e também de contadores de diâmetro de 25 e 40. Se repararem aquilo que eu falei há pouco relativamente ao injetor, nós vemos aqui de forma evidente que o ataque, a entrada da água dentro do contador está feita de forma lateralizada, portanto, relativamente ao centro do contador, precisamente com aquele propósito. Nos contadores de maior diâmetro é perfeitamente visível e é normal nós verificarmos um injetor. Isto tem duas funcionalidades principais. Uma das funcionalidades é eliminar eventuais perturbações de fluxo. Se vocês repararem, normalmente nas aprovações de modelo fazem referência a este detalhe, e os contadores de velocidade monojato não são normalmente sensíveis a perturbações de fluxo de água, ou seja, a sua metodologia não é normalmente sensível, mas há elementos que eles têm que os ajudam, digamos, a cumprir essa tarefa, e um dos elementos é o injetor. Temos agora aqui um contador de maior calibre, portanto, estes contadores estão disponíveis no mercado até DN 150. Temos aqui duas fotografias em corte, onde se vê claramente aqui a geometria do injetor, e lá está a sua lateralização para fazer com que o ataque da água às pás da turbina seja o mais eficiente possível. Ou seja, para todos os efeitos, para que as perturbações, para que, no fundo, não existam também perturbações ou forças contrárias dentro da câmara volusimétrica que, de alguma forma, não proporcionem, digamos, o bom funcionamento da pá. Outra das particularidades destes contadores é que, e isto é importante também referir, porque mais à frente vocês vão ver, estes contadores têm também, nós temos que ter algum cuidado na forma como os instalamos, ou seja, não podemos instalar os contadores de velocidade como instalamos os contadores volumétricos, como há pouco dizia o engenheiro Colarejo, podemos até pô-los de cabeça para o ar, efetivamente. Estes só os podemos pôr de cabeça para o ar no processo de instalação, mas temos que os deixar direitos no final, vocês já vão ver. Portanto, os contadores de velocidade monojato também caracterizam-se por ter um ponto de apoio da turbina, de forma a que o atrito gerado durante o funcionamento da turbina seja o menor possível. Há vários métodos, há vários critérios que variam de fabricante para fabricante, ou seja, vários pontos de apoio, em que o objetivo final é sempre reduzir ao máximo o desgaste e o atrito quando a turbina está a funcionar. Temos aqui um exemplo, por exemplo, em que a turbina, aqui o apoio da turbina no seu interior, é feito através de uma esfera de aço com uma dureza bastante elevada para minimizar o desgaste, porque à medida que for havendo desgaste, obviamente que o ponto de contacto vai aumentando e o atrito também vai aumentando. Olhando para isto, é relativamente fácil de perceber, portanto, para esta câmara volusimétrica, é relativamente fácil de perceber que quando a câmara volusimétrica está nesta posição vertical, o centro de massa da turbina está perfeitamente alinhado com o eixo da turbina.
se nós rodarmos o contador e, por isso, rodarmos a câmara velocimétrica, o eixo da turbina ficará numa posição inclinada também. E ao ficar numa posição relativamente inclinada, o que é que vai acontecer? O centro de massa da turbina vai alterar. E ao alterar, aquilo que acontece é que os pontos de apoio da turbina deixam de ser os mesmos que seriam se ela estivesse perfeitamente na vertical, e normalmente os contadores de velocidade, quer os monojato, quer os multijato, perdem sensibilidade. Portanto, nesse sentido é importante, eu tenho aqui uma sequência de slides, estes contadores, na sua solução construtiva, de há uns anos para cá, os fabricantes decidiram arranjar uma forma de garantir que, quando estes são instalados, que podem ficar sempre na posição horizontal, independentemente da furação que têm as flanges. Portanto, nós agora aqui, a principal dificuldade de os deixar perfeitamente na horizontal prende-se essencialmente, vamos partir do princípio que nós temos a tubagem na horizontal, porque se a tubagem não estiver na horizontal, já isso é outro problema. Mas partindo do princípio que a tubagem está na horizontal, nós não temos problemas em instalar um contador roscado e mantê-lo perfeitamente na horizontal. No caso dos contadores flangeados, se as furações das flanges podem por vezes, na tubagem podem por vezes não permitir que o contador fique perfeitamente na horizontal. Portanto, de forma a ultrapassar essa dificuldade, e contadores flangeados, portanto, só existem no mercado a partir de BN50, os vários fabricantes criaram uma solução de flanges móveis, que com certeza muitos de vós já ouviram falar, que permite instalar o contador perfeitamente na horizontal. Aquilo que eu dizia do contador estar pernas para o ar, portanto, no fundo, nós estamos a ver aqui a preto, são as flanges móveis. Depois das flanges serem fixadas às flanges da tubuladura, nós colocamos o contador em cima das flanges. Obviamente que a parte mais pesada é esta aqui em cima, ele por gravidade tende a ficar nesta posição assim. Depois as flanges são fechadas e parcialmente apertadas, o contador é colocado na posição horizontal e depois é dado o aperto final, e isto permite que este tipo de contadores fiquem sempre na horizontal de forma a maximizar o seu desempenho ao longo do tempo. Temos aqui agora alguns exemplos também de contadores de maior calibre, portanto, os flangeados de velocidade monojato. Bom, dito isto, agora vamos passar então para os contadores de velocidade multijato. Os contadores de velocidade multijato têm, digamos, algumas semelhanças, eu diria, obviamente o princípio também de medição é idêntico, portanto baseia-se na conversão da velocidade que é transmitida pela turbina ao totalizador, e o totalizador converte depois essa velocidade também em volume. O tipo de turbina utilizado é uma turbina também, já vamos ver à frente no slide seguinte, uma turbina às planas, molinete, mas tem a câmara velocimétrica. Uma das diferenças começa logo pela câmara velocimétrica. A câmara velocimétrica tem um anel à volta, com várias janelinhas que fazem com que a água, ao entrar num contador, ataque a turbina de vários ângulos. Aqui não se privilegia, nestes contadores, o ataque o mais, digamos, perpendicular possível às pás da turbina. Nós vemos pela posição dos injetores, nesse caso isso não acontece. Temos aqui o exemplo também da turbina, que é uma turbina idêntica, como eu dizia, às dos contadores de velocidade monojato. Outra das diferenças é que normalmente estes contadores de velocidade monojato não têm injetor, e o ataque não é feito de forma lateral à turbina. Se fosse feito de forma lateral à turbina, ou seja, passaria a ser um contador de velocidade monojato, porque estaríamos a direcionar o jato para um determinado local. Neste caso, a água entra de forma, digamos, centrada com o corpo do contador,
voltando aqui atrás a este slide, depara-se com este anel que tem várias aberturas e entra por essas aberturas, que são pequeninos, por acaso tem a designação de injetores também, mas digamos a funcionalidade é diferente daquela que nós vimos dos monojatos que estão na tabuladura. E a água ataca a turbina de vários ângulos, faz a turbina rodar e essa velocidade depois é transmitida ao utilizador. Temos aqui um contador de velocidade de monojato em corte. A constituição da parte seca é muito idêntica à constituição de um contador, para não dizer igual, de um contador de velocidade de monojato ou até de um contador volumétrico. O totalizador, portanto, temos designado também por dispositivo indicador, portanto, e para sermos mais rigorosos, o totalizador, que é a parte onde estão os rolos, e o calculador, que é precisamente o conjunto de engrenagens que faz, no fundo, a conversão do movimento da turbina em volume. Temos a transmissão magnética. Aqui a transmissão magnética, ou seja, no fundo, nós temos a placa separadora, o movimento de rotação da turbina é feito de forma magnética. Temos aqui também um eixozinho dentro do dispositivo indicador, que é depois o que faz rodar as diversas rodanas. Portanto, a transmissão magnética do contador, que é também um elemento bastante importante e que está também relacionado com a metrologia do contador. Tem uma relação, digamos, uma relação bastante dependente da metrologia do contador. E temos aqui a câmara velocimétrica, com a turbina, que também tem um apoio em que o objetivo é sempre minimizar ao máximo o atrito durante o seu funcionamento. Tem o filtro, o filtro também é um elemento que também vemos e que é sempre recomendável colocar mesmo nos contadores de velocidade de monojato. E tem aqui uma particularidade muito interessante que nós não vemos nos contadores de velocidade de monojato, que é um regulador. Este regulador, vamos ver agora aqui no slide mais à frente, aqui também está, aparece aqui de forma visível. Eu volto já a este slide outra vez. Este regulador no fundo funciona como um bypass e é utilizado durante o processo de fabrico e depois da calibração do contador. E como é que funciona? A água passa no contador, tem aqui um parafusinho que vai abrir ou fechar este canal conforme nós assim pretendermos e conforme for necessário para ajustar a metrologia do contador. Ou seja, este canal funciona como bem como um bypass. A água que passa neste canal não passa aqui na câmara velocimétrica. Contrariamente aos contadores volumétricos, que com o desgaste a tendência é claramente sempre na gíria de contar menos, no caso dos contadores de velocidade multijato, isto pode não ser bem assim. E porquê que pode não ser bem assim? Por uma razão simples. Porque com o funcionamento, com a existência dos contadores na rede e com o seu funcionamento, há de forma natural alguma colmatação dentro do contador, de posição, etc. E colmatação deste canal. E essa colmatação, ou calcificação, o que é que vai fazer? Vai fazer com que este canal vá ficando mais fechado. E ao ficar mais fechado, o volume de água que inicialmente passava aqui quando o contador foi calibrado vai diminuir, porque o canal fica mais apertado e vamos passar a ter mais água a passar na câmara velocimétrica. Portanto, que comportamento é que nós vemos em alguns contadores de velocidade multijato mais antigos, quando já estão instalados há muito tempo na rede? É que, principalmente a caudais mais elevados, eles podem mesmo contar mais, mas apesar de que a caudais mais baixos, mais baixinhos, efetivamente, quando apresentam mais desgaste, contam menos ou contam muito menos. Mas a caudais bastante mais elevados, eles podem efetivamente contar mais por causa desta solução construtiva. Relativamente à construção, à solução construtiva deste tipo de contadores,
Vemos aqui também nesta fotografia explodida que portanto, podemos ter ou não uma argola de cobertura, temos o totalizador, temos a câmara também velocimétrica, a placa de separação, se repararem que na foto mostrei, no caso do computador de velocidade monojato, por acaso era em aço inox, mas neste caso aqui, digamos, é em plástico e tem esta geometria, tem uma geometria ligeiramente diferente. Portanto, podemos ter as duas situações. E temos aqui, se repararem, aquelas janelas que eu falava, que tem, e o anel à volta da turbina tem, são exatamente estas janelas, que têm, ou seja, as janelas aqui na abertura direcionam a água o mais possível também para as pás da turbina, mas o efeito não é exatamente o mesmo que nós temos, o efeito hidrodinâmico dentro da câmara não é o mesmo que nós temos nos controladores de velocidade de monojato, é significativamente diferente. Muito bem, aqui temos alguns exemplos também de contadores residenciais de velocidade multijato, DN15 ou DN20, DN25 e DN65, cá está, ou seja, aquele parafuso de calibração tanto pode estar aqui em cima como pode estar colocado de forma lateral, e aqui também é visível, portanto, e temos estes contadores, tal como nos contadores de velocidade monojato, também estão disponíveis. Eu peço desculpa, aqui tem a DN65, mas eles estão também, creio que estão disponíveis no mercado para calibres superiores. Bem, dito isto, passamos agora então para os contadores de velocidade, mas contadores tipo Voltman. Os contadores tipo Voltman, logo, ou seja, se nós analisarmos a turbina, tem na sua constituição uma turbina, digamos, com uma natureza diferente. Estamos a falar numa turbina de pás helicoidais, e tal como aqui no slide podemos verificar, a água passa na turbina de forma, ou seja, o sentido de fluxo da água é paralelo ao eixo da turbina do contador Voltman. Nós temos contadores, existem no mercado contadores Voltman, apesar de em Portugal não serem muito utilizados, Voltman no vertical também, mas os que existem hoje no mercado e aqueles que são amplamente mais utilizados são os contadores que nós denominamos por Voltman horizontal. E já vou mostrar, e agora neste slide nós podemos ver qual é que é a diferença. A principal diferença, portanto, tem que ver obviamente com a solução construtiva. Nos Voltman horizontal, a turbina está na horizontal, por isso é que eles têm essa designação. Nos Voltman vertical, o eixo da turbina é colocada numa posição vertical, ou seja, perpendicular ao eixo da tubagem. Ou seja, se calhar podem perguntar porquê é que existem estas duas tecnologias. Na altura, quando se desenvolveu esta tecnologia, conseguia-se, e creio que, apesar de eles agora não serem tão utilizados, portanto, ainda se aplica, os contadores de turbina vertical, Voltman de turbina vertical, tinham uma sensibilidade ligeiramente superior aos contadores de turbina Voltman horizontal. Hoje em dia, com os desenvolvimentos que entretanto existiram, eu creio que já não será bem assim. Estes contadores estão disponíveis no mercado, portanto, com ligações apenas flangeadas, e estão disponíveis até DN300 ou, eventualmente, em algumas situações, poderão ir ainda a diâmetros superiores. Para terem uma ideia de como é um contador Voltman no seu interior, um contador de grande calibre. Aliás, temos aqui até um exemplo, este será um DN1000 ou andará muito próximo disso. O elemento de medida, a turbina de pás helicoidais,
como veem, está colocado aqui em cima. Isto não significa que o contador não é da... Então, esta zona aqui toda aberta, como é que é? Esta água não é medida. Na realidade, ou seja, a água que lá está, a água que lá passa é medida. E como é que é medida? É medida porque estamos a falar no contador de velocidade. A velocidade da água neste eixo aqui, onde a turbina está colocada, vai imprimir vai imprimir uma rotação na turbina, e esta rotação vai ser convertida pelo utilizador também em volume. Ou seja, este contador está especificamente desenhado para medir a velocidade da água neste eixo de turbina. É por isso que estes contadores são dos contadores mecânicos que nós temos no mercado aqueles que são mais sensíveis a perturbações de fluxo. Porquê? Porque se nós não tivermos um fluxo normal, laminar, dentro de um contador destes, o fluxo normal laminar dentro de um contador, ou seja, no centro, no eixo do tubo, deverá ser o local onde nós temos uma velocidade superior e junto às paredes do tubo uma velocidade inferior. Se nós trocarmos, e é perfeitamente possível nós alterarmos o perfil de escoamento, por exemplo, com curvas, por exemplo, com uma válvula, por exemplo, que esteja parcialmente aberta ou fechada. Isto pode alterar de forma bastante significativa o perfil de fluxo da água e alterar, efetivamente, o funcionamento, a medição de um contador bom. Uma das particularidades muito interessantes nestes contadores, e essa é uma das razões que os torna de alguma forma contadores de eleição para medir a água que é distribuída na rede, não ao consumidor final, mas na rede, é que na eventualidade de a turbina se danificar ou do elemento de medida se danificar, é perfeitamente possível retirá-lo e colocar um novo calibrado, ou seja, a metrologia destes contadores, contrariamente aos contadores de velocidade monojato e aos contadores de velocidade multijato, não depende, e aos contadores volumétricos também, a metrologia não depende do corpo do contador. Portanto, é possível arranjar no mercado, nos respectivos fabricantes, só o elemento de medida e trocá-lo sem ser necessário retirar o corpo do contador da tubagem. Muito bom. Bom, dito isto, agora passamos então para os contadores conjugados. Os contadores conjugados apareceram no mercado fruto da necessidade de nós, naqueles clientes que têm consumos muito baixos em determinadas alturas do dia, ou de semana, ou do mês, e noutras têm consumos muito, muito elevados, ou seja, isto gera um problema para a entidade gestora que pretende medir com a maior eficiência possível, porque eu, para ter um contador com uma grande sensibilidade a contadores baixos, tenho que ter um contador relativamente pequeno. Mas, ao mesmo tempo, para ter um contador capaz de medir um caudal de 20 metros cúbicos por hora, já tenho que ter um contador de uma dimensão bastante mais significativa. Ora bem, e dou, por exemplo, um exemplo, no caso dos estádios de futebol, que têm um contador à entrada, no dia em que existem jogos ou que a rega não está ligada, o consumo é significativamente baixo, mas é significativo, e nos dias em que há jogos, principalmente nos intervalos, etc., o consumo é brutal, ou seja, comparativamente. A amplitude no fundo de caudal que nós temos durante o consumo é muito grande. Portanto, estes contadores, no fundo, apareceram no mercado para colmatar a necessidade de termos um contador com a capacidade de medir a água de forma o mais eficiente possível nestas situações. Portanto, qual é que é o princípio, qual é que é o conceito desta... No fundo, vocês vão ver é que isto não é uma tecnologia de medição. Um contador conjugado, no fundo, é um contador que é composto normalmente por um contador Voltman
e por um contador de velocidade, regra geral, monojato. Também pode ser multijato, mas também pode ser um contador volumétrico. No fundo, são dois contadores encaixados um no outro, como nós vemos aqui nesta figura. Este é o contador grande e aqui temos um bypass com um contador pequeno. O princípio de funcionamento, eu passei o texto à frente, porque é mais fácil de explicar aqui com esta fotografia. O princípio de funcionamento destes contadores é o seguinte: quando a água está a passar nos contadores, o contador pequeno, este bypass, está sempre aberto. O contador pequeno está sempre a funcionar. Quando o caudal aumenta de forma muito significativa, há uma válvula de comutação que é sensível à pressão que a velocidade da água vai exercer depois no contador, e quando, portanto, o volume é bastante elevado, esta válvula de comutação abre e a água continua a passar no contador pequeno e no contador grande também. Depois, no final, quando fazemos a leitura nestes contadores, a leitura, portanto, o consumo do cliente é o somatório do que está no totalizador do contador grande e do contador pequeno. No fundo, neste caso, temos dois totalizadores. Temos aqui um exemplo, aqui ainda é mais visível. Portanto, um contador grande, que é um contador Voltman, e este contador, que até é um contador de velocidade multijato. Eu estou aqui a ver. Bom, e cá está o bypass. A válvula de comutação está aqui alguns no interior, nós vemos naquele desenho em corte. Há, no entanto, aqui uma questão que é importante também ressalvar, que é a seguinte. O funcionamento e o princípio de funcionamento destes contadores vai perfeitamente de encontro a esta necessidade de nós medirmos consumos que têm uma amplitude de caudais muito elevada. No entanto, é importante referir que, se não fizermos uma manutenção mais ou menos cuidada à válvula de comutação, ao fim de algum tempo corremos o risco da válvula estar sempre aberta e da água passar, obviamente depois a água passa sempre onde a queda de pressão é menor, que é pelo contador grande. E então aí perdemos toda a sensibilidade que desejaríamos ter. Entretanto, estes contadores, ao longo dos anos, também foram evoluindo mais ou menos, foram evoluindo um pouco, e hoje em dia vemos contadores conjugados em que os dois contadores, o Voltman e o contador de velocidade ou o volumétrico, estão aparentemente encapsulados dentro da mesma carcaça. Exatamente. Pronto. E basicamente termino aqui a minha apresentação dando novamente a palavra, que creio que é à Sara, sim. Para que vocês possam colocar as questões também que pretendem. Muito obrigado. Obrigada, Engenheiro Hilário, pela sua excelente apresentação. Conforme disse, vamos agora abrir um espaço dirigido aos participantes deste webinar e colocar as questões que nos têm feito chegar até ao momento. Vou então colocar as questões que estão a ser dirigidas para o primeiro orador, o Engenheiro Colareiros. Temos aqui uma primeira questão que nos foi colocada pela Joana Brito, de Cabo Verde. Desde já um cumprimento especial para os colegas que nos seguem em Cabo Verde. E o âmbito da questão prende-se com a afirmação que foi feita de que os contadores volumétricos não contam volume a mais. E passo a citar a questão. No contexto, os consumidores queixam-se sempre que os contadores estão a contar a mais e também dizem que o ar que entra nos contadores aumenta a sua fatura. Diz-se também, para contextualizar a questão, que em Cabo Verde há um sistema de fornecimento intermitente de água. Passo então a palavra ao Engenheiro Colareiros. Bom dia à colega de Cabo Verde. O que se passa é que há uma série de mitos associados a estas questões. Evidentemente que o contador volumétrico também anda com ar. Se nós pegarmos um contador à mão e soprarmos para dentro dele, apercebemos que ele se move. Agora, o problema que se coloca é o que é que ele mede de facto. Quando nós pomos uma conduta em carga, é evidente que há um volume de ar que está dentro da conduta e que vai ser empurrado pela água que chega.
esse volume de ar tem que sair para algum lado. O normal, ou pelo menos o desejável, era que saísse por ventosas ou por fugas várias que se fazem descargas, etc. Mas, quer se faça isso, quer não, fatalmente algum acabará por sair pelas torneiras dos consumidores. E, portanto, é evidente que esse ar, dividido por toda uma série de utilizadores, irá certamente haver a sua parcela contabilizada em cada um dos consumidores. Mas falemos de números. Eu referi, quando expus o funcionamento da câmara volumétrica, a questão do volume cíclico. O volume cíclico são alguns centímetros cúbicos. E, por outro lado, o ar não é água. O ar tem uma fluidez muito maior, escapa-se muito mais facilmente pelas folgas das câmaras. O que acontece é que, para um contador medir 1 metro cúbico no seu totalizador, no caso da maior parte daquilo que eu chamei a constante do contador, em residencial, são números da ordem dos 40 mil. Ou seja, é necessário que a câmara dê 40 mil voltas para contar 1 metro cúbico. Agora, eu tenho uma certeza, nenhuma câmara, que é feita de material plástico, consegue dar 40 mil voltas em seco. Muito antes disso já gripou. E o contador está avariado. Portanto, não é possível um contador volumétrico a seco contar 1 metro cúbico de água. Já gripou antes. A câmara não aguenta 40 mil voltas em seco. Eu já vi muitas câmaras gripadas em reparação de contadores. É evidente que se for ar emulsionado com água, vai haver ali uma perturbação da medição. Agora, normalmente, um consumidor não se queixa porque na sua fatura mensal, eventualmente tem lá mais meio metro cúbico ou menos meio metro cúbico. Quando ele apresenta a queixa, é porque tem lá um volume qualquer que ele considera disparatado. E isso não é seguramente à conta do ar. É evidente que, no caso particular de Cabo Verde, onde os sistemas são postos fora de serviço por falta de água, há uma permanência de exploração em que constantemente estamos a ter ar dentro das condutas. E, portanto, é natural que aí os consumidores se queixem mais. Mas a isso não há volta a dar. Agora, uma coisa eu posso dizer. Quando temos ar dentro das condutas, só temos uma maneira. É pô-lo cá fora. E o contador não é o sítio ideal para ele sair. Portanto, temos de ter ventosas, temos de ter pontos de purga, temos de ter toda uma panóplia de instrumentos que retirem o ar da conduta. No entanto, devo dizer que se, em vez de um contador volumétrico, for um contador de turbina, de qualquer das tecnologias, isso ele não gripa, não, com ar. Ele com ar gosta. E roda em alta velocidade. Portanto, volto a repetir, o ar é um problema se não for gerido como deve ser. Em qualquer dos casos, apesar de tudo, o contador volumétrico é o que menos perturbação causa no consumidor doméstico por fenómenos de ar. Porque se eles forem de meio, é como digo, o contador gripa. Quanto ao contador medir a mais ou medir a menos, é evidente, da forma que eu vos evidenciei, que a câmara volumétrica não pode dar mais voltas do que o volume cíclico de água que circula lá dentro. É uma impossibilidade física. Portanto, por aí não dará, com certeza, contagem a mais. Não sei se a explicação satisfez. Eu creio que havia mais uma ou outra pergunta em torno desse problema. Tem sido uma questão, ou seja, essa afirmação gerou aqui algumas questões relacionadas com a presença do ar e a contagem de facto a mais ou menos do contador, mas pronto, ainda no âmbito desta questão e em seguimento do que disse, há aqui uma outra questão colocada pelo colega Vítor Ramos, em que ele nos diz que mais recentemente, com a incorporação de meios eletrónicos, por vezes é questionado que a constante do contador pode evoluir e ser programada de modo a não garantir sempre a condição de não poder contar a mais como defendido pelos fabricantes. O que ele sugere é que se dê uma explicação mais fundamentada sobre esta afirmação. Bem, este webinar tem um âmbito relativamente restrito. Estamos a tratar só
de contadores mecânicos. Outros webinars haverá em que falaremos de outros contadores e condições de instalação, etc. Contadores exclusivamente mecânicos não têm eletrónica. Portanto, não têm eletrónica, não há erros programados. Ora, é evidente, para não deixar o engenheiro Vítor Ramos sem resposta, que existem modelos de contadores no mercado, não muitos, mas alguns, que têm aquilo a que chamamos um dispositivo indicador eletrónico. Ou seja, o contador é mecânico, mas atua sobre um dispositivo eletrónico. Evidentemente que esse dispositivo, se é eletrónico, tem um software qualquer. E esse software qualquer pode ser programado. Mas aí é um problema da aprovação do modelo desse contador. É evidente que se a medição for mecânica e correta, mas a parte eletrónica que a transforma em dados visuais estiver falseada ou estiver avariada, isso é outra questão completamente diferente. Ok. Pronto, para criarmos aqui alguma dinâmica aqui na discussão, dirigi então uma questão para o engenheiro Hilário Ribeiro, em que há um colega, o colega Pedro Rodrigues, que nos diz se para a medição do escoamento em espaços verdes, onde o sistema de rega predominante é um sistema de expressores, qual é o contador que mais se adequa? Os volumétricos ou os de velocidade? Muito bem. Ora bem, no caso dos sistemas de rega, os sistemas de rega normalmente são acionados de forma automática e esta que utiliza por princípio uma válvula esférica, tudo aberto, tudo fechado. Normalmente, quando o sistema de rega aciona, o contador é sujeito de imediato a um caudal, dependendo dos expressores, esse caudal pode ser substancialmente elevado ou não, depende, mas uma coisa é certa, ou seja, quando nós abrimos uma torneira, daquelas, cada vez vê-se menos por acaso dessas torneiras, mas daquelas que é necessário dar várias voltas até abrir a torneira na totalidade. Nós abrimos uma torneira dessas, em que o caudal de água aumenta de forma gradual, o impacto que isto tem no contador é muito mais reduzido do que quando abrimos uma torneira de válvula esférica. Neste sentido, e tratando-se de um jardim e partindo do princípio que a rega efetivamente é acionada de forma automática, normalmente com expressores, desta forma, o contador vai sentir vai ser sujeito a um impacto, a um aumento brusco de caudal. Os contadores volumétricos de pistão oscilante, como foi, aliás, aquela animação mostra o seu funcionamento, mas digamos que tem uma inércia de funcionamento. É fácil perceber que no funcionamento da câmara volumétrica há ali uma inércia no pistão que é completamente diferente da inércia que tem uma turbina. Isto para dizer o quê? É para dizer que os contadores volumétricos, devido à sua solução construtiva, têm uma limitação, digamos assim, que são menos resistentes a este tipo de impactos provocados por um aumento brusco da água a passar na sua câmara volumétrica. Uma vez que a turbina tem, digamos, uma inércia inferior, normalmente os contadores de velocidade, ou seja, sofrem menos com estas situações. Depois há outra questão, obviamente. Imaginem que, por exemplo, nós estamos a falar, e que é importante acautelar, é óbvio que o contador deve estar sempre dimensionado para o caudal que para o caudal em questão. E obviamente que me dizem muitas vezes, pois, mas os contadores volumétricos normalmente têm um caudal mínimo ou têm uma sensibilidade a baixos caudais superiores aos contadores de velocidade. É verdade. Mas normalmente quando nós instalamos um contador volumétrico num sistema destes, por exemplo, de rega automático, nós vamos provocar, digamos, um desgaste muito mais acelerado devido a estes impactos de arranque e de arranque, portanto,
e de término, não é? Portanto, quando a água é cortada, ele para também bruscamente. E muitas vezes isso culmina com a ruptura do eixo do pistão. Portanto, no caso dos jardins, em que existe este tipo de acionamento automático, eu recomendo a colocação de contadores de velocidade. Ou eventualmente até com outros tipos de tecnologias, mas os volumétricos não são os mais aconselhados. Muito bem. Engenheiro Colareiros, não sei se quer complementar a resposta do Hilário. Sim, posso complementar, concordo plenamente com o que foi dito, porque sistemas de rega há muitos. Se é por expressores, não resta a mínima dúvida de que um golpe de ariete violento num contador volumétrico pode simplesmente partir o elo. Aliás, já vi vários partidos. Se for rega gota a gota, ou outro tipo de rega não automática, mas sobretudo a rega gota a gota, em que estamos a falar de muito baixos caudais, aí já os volumétricos poderão ser os mais adequados. As tecnologias existem todas e cabe aos utilizadores terem o conhecimento, e é esse conhecimento que nós estamos aqui a tentar transmitir, ter o conhecimento das características, eu quando digo características, digo virtudes e defeitos, das várias tecnologias, para serem capazes de selecionar o contador mais adequado ao seu caso. Basicamente é isso. Muito bem. Passo então a uma próxima questão, que nos foi colocada por um participante que não se identificou, e a questão é a seguinte: quando surge água na parte do visor, significa que a placa que divide a secção da água seca da água molhada está deslocada ou deteriorada? Bom, eu posso... Não é para ninguém... Não foi não é para ninguém em particular. Sim. Eu posso começar por responder. É assim, nós aqui focamos, e durante a apresentação, nomeadamente dos contadores de velocidade, isto ainda é comum acontecer nos contadores de velocidade, não tanto nos volumétricos. Nos volumétricos já praticamente não se vê em lado nenhum. Mas, historicamente, existiam e ainda existem totalizadores molhados ou parcialmente molhados. Ou seja, isto para dizer o quê? Nós hoje em dia no mercado aqui em Portugal normalmente não são utilizados, não se vê, não é comum vermos contadores com totalizador molhado ou parcialmente molhado. Não é comum, mas ainda se vê alguns. Ou seja, na prática existem também contadores com dois tipos de tecnologias no que diz respeito ao totalizador. Uns com totalizador que nós chamamos parcialmente molhado, mas que no seu interior tem óleo, tem um composto, um óleo mineral, e depois temos uma versão, essas mais antigas, e creio e desconheço até a sua utilização atualmente, ou que ainda sejam fabricados, são totalizadores que estão diretamente em contacto com a parte molhada, ou seja, a água que passa dentro da câmara velocimétrica pode passar também dentro do totalizador. Portanto, provavelmente aquilo que o engenheiro não se identificou, não sabemos. Não se identificou. Portanto, a questão que colocaram, efetivamente, provavelmente terá que ver com um contador, porque, obviamente, se for um contador totalizador seco, não é muito normal nós vermos água dentro, a não ser que seja água, que seja um acumular. Se o totalizador for em plástico, pode ser um acumular também de condensação ao longo dos anos. Creio que não será esse o caso. Portanto, imagino que ele deve estar a falar em algum exemplo que viu de um contador que tem um totalizador molhado, ou parcialmente molhado. Eu posso dar talvez mais uma chega. Eu julgo que a pergunta não era essa. Eu julgo que a pergunta era precisamente sobre o problema da água que aparece dentro dos totalizadores, dos contadores de totalizador seco. Julgo eu que a pergunta era essa. E muitas vezes há a convicção que essa água veio de algum lado, mas não é de certeza a água da que passava na conduta. É água atmosférica. Porque a maior parte dos totalizadores, dos contadores que estão correntemente por aí, estão contidos dentro de um copo de material plástico. E o vidro, entre aspas, também é um material plástico. Ora, os plásticos são polímeros
constituídos por moléculas gigantes, moléculas, enfim, à sua escala nanométrica, mas moléculas muito grandes, e a água, H2O, é uma molécula extremamente pequena. Portanto, com diferenças de pressões e diferenças de temperatura, em contadores expostos à intempérie, sobretudo, que é onde isso acontece, quando estão no muro do jardim, é natural que a água da chuva, a água da própria umidade do ar, consiga, ao longo dos meses ou dos anos, penetrar através das paredes de plástico, passa nos intervalos intermoleculares das moléculas do polímero e vai lá para dentro. E depois, sempre com o ciclo de aquecimento e arrefecimento, etc., vai provocar embaciamentos dos visores, por vezes até se formam gotas grandes que caem e que perturbam a leitura. A solução para isso é só uma. É usar aquilo que nós chamamos os dispositivos indicadores super secos, em que o copo do dispositivo não é em material plástico, mas é em metal, geralmente cobre, e o vidro é vidro mineral, com uma vedação, enfim, a sério, e portanto nesses não há qualquer problema. Faz parte da minha coleção de objetos pessoais, um totalizador desses que teve 6 meses dentro de um tanque de água e onde não entrou água nenhuma lá dentro. Mas nos de copo plástico, as variações de pressão e temperatura fazem com que a água penetre através das paredes de plástico. Isso não tem solução. Ou seja, é usar um totalizador super seco. Não sei se a resposta foi suficientemente evidente. Aguardemos pelo feedback de quem colocou a questão, se não ficou elucidado. Mais uma questão dirigida para o engenheiro José Colareiros. Passo a citar: quando se abordam questões relacionadas com os rácios dos contadores, em concreto dos contadores volumétricos, quais os aspectos construtivos mais relevantes a considerar dentro da câmara de medida que nos permitem obter diferentes relações entre caudais? Foi uma questão colocada pelo colega Marco Tiza Gomes. Bom, essa enfim, já seria matéria a tratar noutro webinar e há de ser tratada. Mas para não deixar o colega sem resposta, o rácio, portanto o famoso R, que é a relação entre o Q3 e o Q1, no caso de um contador volumétrico, é sobretudo uma habilidade construtiva a nível das folgas interiores da câmara volumétrica. Portanto, para obter rácios elevados, por exemplo R800, temos que ter folgas extremamente diminutas. Eu considero, mas isto é uma opinião pessoal, não só me responsabilizar a mim, eu considero que nas utilizações correntes, tudo o que seja acima de R400 é uma fantasia. Porque um contador pode ser R800 à saída de fábrica, mas passados poucos meses de funcionamento, o desgaste das folgas já não são R800. Por outro lado, tem uma outra armadilha, é que os grãos de areia que inevitavelmente passam pelos filtros das câmaras volumétricas e que num contador, digamos, normal, entram por um lado e saem pelo outro, se as folgas forem extremamente diminutas, podem encravar a câmara volumétrica. Portanto, um contador R800, por exemplo, não só não o será durante muito tempo em serviço, como tem uma probabilidade de variar e de encravar rapidamente se houver, enfim, algum teor de areia naquela área. Não sei se a resposta satisfez o colega, mas como disse, em webinars futuros essa matéria está prevista de ser discutida. Ok. Passemos então para uma próxima questão, dirigida para o engenheiro Hilário, que foi colocada pelo colega Salgueiro. Ele refere que o Hilário referiu que os corpos dos contadores Voltman não influenciam a respectiva metrologia, ao contrário dos contadores monojato, multijato e mesmo volumétricos. De que forma o corpo dos volumétricos influencia a metrologia? Certo. Se nós abrirmos o contador volumétrico, nós conseguimos perceber que a câmara volumétrica tem diversos ajustes em O-rings e tem diversos ajustes com o corpo de contador. Isto é muito fácil, é fácil perceber
digamos, esta influência, por exemplo, quando nós metemos a mesma câmara volumétrica, por exemplo, dentro de uma carcaça que já apresenta desgaste e dentro de uma carcaça nova. Portanto, quando uma carcaça já apresenta desgaste, a vedação dos ovinhos da câmara volumétrica não vai funcionar da mesma forma e isto vai, com toda a certeza, influenciar, ou seja, haverá água que não vai passar na câmara volumétrica, no fundo isto vai, os ajustes não estando a funcionar devidamente, vão funcionar como um bypass à câmara volumétrica, portanto, e o contador não vai medir bem. Portanto, desta forma, se tivermos no fundo, duas carcaças de contadores volumétricos, se eu colocar um conjunto de medida, o mesmo conjunto de medida nestas duas carcaças, teoricamente e na prática, a não ser que as carcaças sejam rigorosamente iguais e a vedação seja feita a 100%, normalmente é. Portanto, a medição, os resultados que eu posso obter de um ensaio meteorológico podem ser significativamente diferentes. É óbvio que quando as carcaças são novas, normalmente não vemos grandes alterações, não vemos, mas quando nós comparamos uma carcaça usada com uma carcaça nova, aí vemos com certeza. Os contadores Voltman não, porque, ou seja, nós vimos o mecanismo está suspenso no tubo e o tubo do contador não tem qualquer tipo de influência na metodologia. Não sei se fui suficientemente claro. No caso, sim. Já agora, Sara, também, Sim. Ele também refere os contadores de velocidade. Portanto, no caso dos contadores de velocidade, a mesma coisa se aplica. E aplica-se porquê? Porque na câmara velocimétrica, a base da câmara velocimétrica é, em muitas situações, digamos, está desenhada na própria carcaça. E quando não está desenhada na própria carcaça, nós também temos aqui, digamos, temos ajustes entre a câmara velocimétrica e o corpo do contador. E uma vez mais, portanto, eu não posso simplesmente pegar numa câmara e meter numa carcaça qualquer do contador. Se a sua base tiver algum desgaste ou se eventualmente tiver algum defeito, digamos assim, eu vou obter resultados, ensaios meteorológicos diferentes em função da carcaça onde estou a montar a câmara velocimétrica. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Muito bem. Temos aqui uma questão dirigida ao engenheiro Colares, não sei se enquadra no âmbito deste webinar, mas vou colocá-la na mesma. A questão é do colega Pedro Rodrigues, que nos diz que a tecnologia ultrassónica é suficientemente fiável para ser utilizada na medição de pequenos consumidores? Bem, a pergunta posta dessa maneira, eu diria que quase não tem resposta. A tecnologia ultrassónica é uma tecnologia bastante recente. Dos contadores ultrassónicos que estão no mercado, de grande dimensão, e volto a dizer que nós entendemos grande, de 40 ou 50 para cima, a notícia que eu tenho é que se tem importado bem, como se costuma dizer. Portanto, parecem ser bastante fiáveis e parecem ter um bom desempenho. Eu tenho um caso particular da minha experiência profissional em que um contador Voltman e um ultrassónico estão a título experimental colocados em série num determinado ponto de consumo e é uma experiência que já dura há vários anos e é engraçado ver a diferença comportamental entre um contador e outro e como é que ela tem evoluído ao longo desses anos. Portanto, para não entrar nesse detalhe agora, porque me parece fora do contexto, a resposta em relação aos grandes é que, sim, parecem ser fiáveis, ou pelo menos daquilo que se constata até o momento. Quanto aos residenciais, eles são recentíssimos no mercado. Não há muitos. E a experiência ainda é muito limitada. E eu também tenho, da minha experiência profissional, que já houve alguns amargos de boca, como se costuma dizer, nomeadamente em relação ao comportamento
de bolsas de ar, que, como digo, as bolsas de ar existem sempre nas condutas, etc. Portanto, eu pessoalmente, eu acredito que eles vão ser o futuro. Mas no dia de hoje ainda convém ter alguma reserva, ou seja, há sempre entidades gestoras que primam pelo seu pioneirismo, e isso é louvável. Portanto, quem está a começar a avançar com contadores ultrassónicos na área doméstica, eu incentivo, acho que é um passo em frente, mas é preciso ir vigiando e ter muito cuidado com eles, porque ainda não há experiência suficiente sobre eles. É só. Muito bem. Uma próxima questão colocada pela colega Alvarina Pinto, que nos diz que, no caso dos consumidores com uma amplitude de consumos, como é que conseguimos identificar o perfil de consumo de modo a perceber qual o contador ideal e se um volumétrico ou um conjugado, por exemplo? Eu acho que a resposta a essa pergunta é demasiado vasta para o contexto deste webinar. Teríamos que falar de outras coisas primeiramente, em termos de condições de instalação. Eu sugiro à colega que aguarde o webinar que iremos fazer certamente sobre essa matéria e podemos discutir isso mais noutro contexto, porque essa pergunta não se responde em 2 minutos. Pois, já agora de forma muito, também de forma muito resumida, há tecnologias, ou seja, para nós percebermos a caudal e a amplitude de caudais a que a água é consumida, normalmente as tecnologias que se utilizam são tecnologias, ou seja, são tecnologias de data logging, são ligadas aos contadores e que por vezes implica uma tentativa e erro no que diz respeito à questão da dimensão do contador, até que estejamos convencidos e certos que estamos a apanhar, digamos, toda a amplitude de consumo. E obviamente também pelo tipo de cliente. Pelo tipo de cliente normalmente percebemos se a amplitude de consumo pode ser grande ou pequena. Como eu dizia há pouco, um estádio de futebol e uma instituição, por exemplo, idêntica, uma escola, regra geral, são instituições ou são clientes tipo que há alturas em que têm consumos muito, muito baixos e há outras alturas em que, agora com o desfazamento dos recreios, imagino que o consumo de água não tenha um pico tão grande nas escolas. Mas antes, com certeza, que seria também bastante relevante. Mas como diz também o Engenheiro Colarejo, isto é um tema, portanto, a resposta é bastante vasta e será um tema que a debater também noutro webinar, onde a gente irá falar também sobre o dimensionamento de computadores. Muito bem, deixamos então o tema para outras Posso fazer um pedido à Sara? Sim, diga. A Sara, quando identificar as pessoas, os técnicos, os colegas que que estão a colocar questões ao Engenheiro Colarejo, além de identificá-los pessoalmente, o que nos dá muito gosto, gostaria que também referisse a entidade gestora a que pertencem, por favor. Pois, eu quando referi para os colegas se identificar, eu referi para identificar a entidade gestora. A questão é que até agora ninguém referiu. Às vezes não tem essa identificação. Até agora ninguém referiu qual é a entidade e por isso eu não posso nomeá-la. Só tenho acesso Então dirijo-me a todos ainda que nos estão a ouvir, todos os participantes, quando coloquem questões, que identifiquem também a identidade gestora. Isso é importante para nós, a PDA. Sim. Para verificarmos qual é, digamos, até onde é que vai até onde é que vão estas iniciativas da APDA, até que entidades gestoras vão. Fiquei satisfeitíssimo e já falarei no fim pelo facto de a primeira questão ter sido colocada por Cabo Verde, mas enfim, era isto, não quero interromper mais. Sim. Pronto, dando seguimento então aqui às questões, há aqui uma questão colocada pelo Álvaro Teodoro, que não sabemos a que entidade pertence. Ele questiona se existem recomendações sobre as características ou aspectos da distribuição a considerar para definir a utilização de contadores volumétricos ou de velocidade. Eu dou a mesma resposta de há bocado. É uma matéria demasiado vasta para responder assim de forma direta. Vai ser matéria de outro webinar. Há muitos parâmetros, exatamente, a ter em consideração.
Nós vamos ter um webinar sobre dimensionamento de contadores e sobre a seleção de contadores também. Podem estar descansados que vamos fazer. Este foi só o primeiro, não é? Exato, exatamente. Exato, Isto hoje foi só o menu. exato. Depois a seguir é que vêm os pratos fortes. Pronto, eu se calhar há aqui algumas questões que ainda estão por responder, mas saem um bocadinho fora do âmbito aqui do webinar. Entretanto, podemos dar seguimento e se calhar passar a palavra ao engenheiro Rui Godinho. Sara, já agora só uma nota, que eu estou a ver aqui uma questão colocada por um participante anónimo, onde diz que referia que o corpo dos contadores em nada contribuía. Lógico. Atenção que não foi isso que eu disse. Ou melhor, eu disse, e para que não hajam dúvidas, eu disse que no caso dos contadores de tecnologia Boltzmann, o corpo do contador não influencia a metrologia do mecanismo. Portanto, foi isso que eu disse. No caso dos contadores, aliás, tal como respondi a uma outra questão relativamente, digamos, a esta influência, no caso dos contadores de velocidade monojato, multijato e volumétricos, efetivamente, a carcaça, o corpo do contador, influencia a metrologia dos contadores. Okay? Só uma nota aqui de rodapé. Já referimos que já chegámos a Cabo Verde, estamos em Portugal continental e também o colega Álvaro Teodoro deixou-nos aqui uma nota que se encontra nos Açores, por isso também já chegámos aos Açores. Pronto. Em relação a questões, eu fechava se calhar aqui este painel de discussão e passava então a palavra ao engenheiro Rui Godinho para umas notas finais, da qual agradeço desde já a sua presença. Obrigada. Muito obrigado. Eu é que agradeço a realização deste webinar por parte da CT 116 e a todos os que nele hoje participaram, designadamente os dois keynote speakers, os engenheiros Zé Clareis e o engenheiro Hilário, que mais uma vez nos ofereceram intervenções fortemente técnicas, mas de altíssimo nível, aliás, como nos têm habituado desde que trabalhamos juntos, ou pelo menos desde que eu vos conheço, que muito têm contribuído para que também esta CT 116, que não é uma comissão especializada, digamos, do mesmo tipo daquelas que temos na APDA, mas que temos a maior felicidade em poder integrá-la neste conjunto como se fosse, digamos, uma comissão especializada, que afinal é, portanto, uma comissão especializada, mas com uma natureza diferente. Esta ponte que faz a CT 116 para outras organizações, para outras instituições com quem colaboramos ativamente, é extremamente frutífera, como se tem verificado, e assim vai continuar a ser, tenho a certeza. Parabéns, portanto, pelas vossas intervenções, que, enfim, que para mim nada me surpreende, é, afinal de contas, a manifestação da competência e da capacidade que sempre têm demonstrado na vossa atividade profissional e também com o empenho que têm tido no trabalho na APDA. Não tenho muito mais para dizer, felicitá-los por isso. Venham mais ao webinars, porque questões muito especializadas e fundamentais da medição dos contadores são uma componente absolutamente indispensável para reforçarmos a eficiência das entidades gestoras, reforçarmos a eficiência, que, claro, uma medição bem feita é não só, digamos, um bom contributo para a Caixa Registradora, como alguém disse, das entidades gestoras, mas também tem esta componente de aumentar a eficiência no uso da água e de aumentar a eficiência também em termos de performance das próprias entidades gestoras. E nós temos vindo a subir de nível de uma forma muito significativa e
posso dizê-lo com alguma satisfação, ou com bastante satisfação, que o trabalho da APDA no seu conjunto e da CT 116, neste caso particular, muito tem contribuído. São contributos que fazemos de uma forma muito peculiar, mas muito empenhada por todos aqueles que pro bono participam neste trabalho e que muito me satisfaz. Também me satisfez bastante, como já tive a oportunidade de dizer, o facto de verificar que estas nossas iniciativas chegam a Cabo Verde. Ou seja, que há interesse em Cabo Verde e haverá certamente interesse em muitas outras partes do mundo, e nós teremos a oportunidade, portanto, ainda até ao final do ano, ter um webinar internacional que depois anunciarei qual é, que também chegará, portanto, a todas as partes do mundo, a quem estiver interessado. E permitam-me só, relativamente a Cabo Verde, se a engenheira Susana Brito, suponho eu, que colocou a questão, pedir à engenheira Susana Brito que transmita o meu caloroso cumprimento ao meu prezado amigo, presidente da Agência Nacional das Águas e de Saneamento de Cabo Verde, o engenheiro Miguel Ângelo de Moura, com quem tenho uma relação muito particular e muito frutífera. Quer em termos pessoais, quer em termos do relacionamento que temos através do Conselho Mundial da Água, que agora a ANAS também já pertence, e também no âmbito da CPLP, onde ainda temos um caminho para fazer. Pronto, não diria mais nada, só queria orgulhosamente mostrar-vos um contador que tenho aqui em minha casa. Portanto, um contador que tenho em minha casa, que não é bem um contador a funcionar, mas é este contador extraordinário, que, como veem aqui, é o conhecido Alviela, portanto, é o conhecido Alviela. Que resulta do facto de eu ter tido responsabilidades na EPAL durante muitos anos, como sabem, né? E foi uma gentileza muito grande que, quando saí da EPAL, os meus colaboradores me fizeram, tendo-me oferecido, portanto, esta magnífica peça que eu guardo aqui com maior interesse e com maior desvelo. Então, continuação de bom trabalho para todos, boa saúde para todos e para as vossas famílias, continuem a proteger-se e a manterem-se seguros, e até uma próxima oportunidade, que desejo que seja muito em breve. Muito obrigado, engenheiro Rui Godinho, pela sua presença e pelas suas palavras. Eu, em nome na qualidade de presidente da CT 116 e em nome de todos os meus colegas, queria agradecer a todos os presentes, os assistentes, digamos, a vossa participação. Já agora queria só deixar aqui duas notas também, que era, nós enviamos para todas as entidades gestoras recentemente um inquérito com o propósito de recolher informação sobre o parque de contadores em todas as entidades gestoras portuguesas. Se na eventualidade de ainda não terem preenchido, apelava para que o fizessem. Temos uma nova, inicialmente nós tínhamos solicitado que enviassem o resultado do inquérito o inquérito preenchido, desculpa, até ao final do mês de agosto, mas entretanto a data foi protelada. Portanto, se ainda não o fizeram, ainda vão bastante a tempo de o fazer e nós agradecemos imenso. Queria também deixar a nota, tal como já foi referido nos comentários, que nós efetivamente estamos a trabalhar, ou melhor, antes de mais até, portanto, agradecemos esta iniciativa e a oportunidade que a APDA nos está a dar para divulgarmos um pouco do trabalho que nós fazemos no dia-a-dia. Isto efetivamente permite tornar bastante mais visível e, digamos, divulgar e partilhar muito dos conhecimentos técnicos que são tratados no dia-a-dia em todas as comissões. Portanto, e nós temos todo o gosto e estamos a trabalhar em mais webinars para, assim que é oportuno, podermos apresentar e trocar algumas ideias com esta comunidade onde estamos inseridos da distribuição de água em Portugal. Muito obrigado a todos, então. O resto, bom dia. Bom dia e até breve.